Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer poder estar novamente aqui com vocês, estudando essa carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 5, os versículos 13 a 15, onde Paulo fala a liberdade é limitada pelo amor. Paulo vai falar sobre a questão, o limite da nossa liberdade cristã. Ele vai dizer que nós fomos chamados para a liberdade, mas essa liberdade, ela tem um limite. E qual é o limite? É o meu próximo, é o amor que eu devo dar pelo meu próximo. Fica dentro daquela máxima, né? Onde o meu direito, ele acaba onde começa o direito do outro. Não é? Nós estamos sempre, quando nos relacionamos em sociedade, com pessoas, precisamos sempre ter esse respeito mútuo, não é? E isso aí, em todas as nossas relações, seja casamento, familiar, sociedade, a importância de termos esse respeito e de amarmos o outro. Então vamos estar orando, pedindo a Deus a direção para esse estudo que estaremos realizando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, porque podemos meditar na Tua palavra. Pedimos, ó Deus, que ela fale aos nossos corações, Senhor, que ela nos traga, ó Deus, realmente a Tua vontade, o esclarecimento sobre a Tua vontade, sobre nossas vidas e principalmente, ó Pai, que nós possamos entender, aprender e colocar em prática, ó Deus, aquilo que o apóstolo está aqui nos ensinando a respeito do amor, a respeito da liberdade cristã. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao coração de cada pessoa, ó Deus, que estiver ouvindo esse estudo, em qualquer tempo, em qualquer lugar, ó Deus, fale ao coração dela, aquilo que o Senhor deseja, ó Pai, que ela esteja realmente aprendendo e colocando em prática na vida dela. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Nesse texto, Paulo fala o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediantes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É interessante aqui, não é, irmãos? Porque Paulo vai falar sobre a liberdade, mas eu achei muito interessante aqui também esse último versículo, né, o versículo 15, se vós, pois, vos mordeis e devorais uns aos outros. Então, a gente pode criar uma nova ideia daquilo que está acontecendo lá na Galácia entre aqueles irmãos. Em algum estudo aí passado, eu estive falando com vocês que ler as cartas é como estar ao lado de alguém falando ao telefone. Você está do lado daquela pessoa e pelo que aquela pessoa está falando, respondendo ou falando no telefone, você pode ter uma ideia do que está sendo conversado, do que está sendo perguntado para aquela pessoa. Mas nós não temos as duas pessoas, nós não estamos ouvindo as duas pessoas, estamos ouvindo apenas um lado. Quando a gente lê uma carta e a gente pode ali observar aquilo que o apóstolo está falando, então nós podemos vislumbrar alguma coisa. A gente imagina, eu acredito que esteja se passando isso e aquilo ali naquela igreja. Então, quando a gente começa a ler a carta aos Gálatas, de cara salta assim aos nossos olhos o quê? Que Paulo está tendo uma dificuldade ali naquela igreja, porque judaizantes estão querendo converter o cristianismo em judaísmo. Então eles estão linkando uma coisa na outra, como se o cristianismo fosse uma continuação do judaísmo. E Paulo então vai estar batendo em cima daquilo. Eles vão estar focando ali que aquelas pessoas têm que cumprir a lei, parte da lei. Que parte seria essa? Eles têm que cumprir a dieta judaica, eles têm que cumprir o calendário judaico e eles precisam fazer a circuncisão. Então a gente vê que desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo, Paulo está batendo ali naqueles irmãos com relação a isso, e podemos entender que
A razão de ser da carta, o assunto é o ataque dos judaizantes ao cristianismo verdadeiro, o evangelho verdadeiro. E Paulo está ali então atacando isso. Mas agora, quando a gente chega aqui, nesse pequeno trecho, a gente pode ver que parece-nos que alguma outra coisa estava acontecendo ali. Porque, veja, não é, a ironia, a forma como Paulo vai falar, não é? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Morder e devorar é coisa de animal. Então, nos leva a pensar que estava acontecendo alguma coisa grave em termos de relacionamento com aqueles irmãos. E agora Paulo vai entrar justo nessa questão, porque desde o início aqui Paulo vai dizer que nós fomos chamados à liberdade, mas que nós não devemos dar oportunidade à libertinagem, porque fomos chamados à liberdade, não podemos, por sermos livres do pecado, da culpa do pecado, nós não podemos dar vazão aos nossos próprios desejos, aos desejos da nossa carne. Então Paulo ele vai abordar isso, e ele vai dizer o quê? Que toda lei se cumpre em um único mandamento. A segunda parte da lei, porque a lei ela é dividida entre o nosso relacionamento com Deus e o relacionamento ao próximo. Por isso Jesus vai dizer que existem os dois mandamentos que preenchem toda a lei. Quais são? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei. E aqui Paulo vai estar dizendo que esse segundo mandamento, o segundo que é semelhante a este, o amar a Deus acima de todas as coisas, é o amar ao próximo. Paulo vai estar dizendo que isso resume toda a lei. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está falando para aqueles irmãos, olha, os judaizantes que estão aí atacando vocês querem que vocês cumpram 3 itens da lei. Eu já disse para vocês que quem deixa de cumprir uma linha da lei, deixou de cumprir toda a lei. Vocês não podem escolher aquilo que vocês vão seguir. Se você vai seguir a lei para se justificar, você tem que cumprir toda a lei. Quem não cumpre toda a lei é maldito. Então Paulo está dizendo, você tem que cumprir, mas desde já eu te digo que você vai perder. E não adianta separar 3 coisas aí da lei. E agora Paulo chega aqui, nesse parágrafo ele vai dizer, olha, toda a lei se cumpre em um mandamento, amar o próximo. E aí, como último versículo desse parágrafo, ele vai entrar com essa questão aqui, que os irmãos ali, mas se vocês, porém, estão se mordendo e se devorando, ou seja, agindo como animais, agindo como seres irracionais, não é? Não sejais mutuamente, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse vede que não sejais mutuamente destruídos é como aquela briga, não é? Aquela guerra onde os dois morrem. Como se estivéssemos numa arena e ali fossem colocadas 2 pessoas para brigar, mas no final as 2 morressem. Então Paulo está falando, cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Mas vamos iniciar o nosso estudo lá no versículo 13, quando Paulo vai falar sobre porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Irmãos, o que é liberdade? Qual é a natureza da liberdade cristã? Não é? Que tipo de liberdade é a liberdade cristã? Em primeiro lugar, nós podemos dizer, como vimos no capítulo anterior, que a liberdade cristã é uma liberdade de consciência. A nossa consciência, ela é livre da culpa do pecado. De acordo com o evangelho cristão, nenhum homem é verdadeiramente livre até que Jesus Cristo o liberte de seu sentimento de culpa. Quando nós não estamos em Cristo, irmãos, quando nós não aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos escravos do pecado e escravos da culpa que o pecado
traz sobre nós, porque nenhum ser humano ele foi criado para pecar. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Só que a nossa natureza, desde o pecado de Adão, é uma natureza caída. Então, existe uma constante guerra dentro de nós, entre a carne e o espírito, que nós estaremos, inclusive, estudando melhor essa parte no próximo estudo. Os dois elementos, a carne e o espírito, vivem em constante briga dentro de nós, tanto que Paulo vai falar várias vezes a respeito disso. E quando nós não temos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós somos escravos do peso da culpa do pecado, então nós não somos livres. E Paulo vai dizer que Paulo diz aos Gálatas que eles foram chamados para essa liberdade. E isso também se aplica a nós. A nossa vida cristã, ela não começa com a decisão de seguir a Cristo, mas com o chamamento de Deus para o fazê-lo. E isso Paulo vai dizer bem, porque lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 5, veja o que Paulo diz. Versículo 15, desculpa, olha o que Paulo vai falar. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Então, Paulo está aqui mostrando o quê? Que ele foi chamado. Paulo está mostrando para aqueles irmãos essa questão aqui do chamamento de Deus. E no versículo 6 desse mesmo capítulo, olha o que Paulo vai estar falando aqui, chamando a atenção dos irmãos. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Então, os irmãos em Gálatas, e Paulo e nós sabemos o que é ser chamado. Esse chamado, irmãos, um bom exemplo que nós temos para falar desse chamado, é um chamado da morte, porque qual é o salário do pecado? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando nós falamos de uma pessoa que ainda não tem Cristo como seu Salvador, nós sabemos que aquela pessoa está morta espiritualmente, nós sabemos que essa pessoa é escrava do pecado, nós sabemos que aquela pessoa está entregue às concupiscências da carne. Aí Paulo vai dizer que Cristo nos chamou para a liberdade, para a verdadeira liberdade, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, Paulo está dizendo que nós fomos chamados. E um bom exemplo que a gente vê desse chamado é quando Jesus ali ressuscita Lázaro. Após 4 dias de Lázaro morto, Jesus chega na frente daquele sepulcro, pede que removam a pedra e Jesus ordena a Lázaro que Lázaro saia daquele ambiente. Jesus vai dizer, Lázaro, vem para fora. Ou seja, Jesus está chamando Lázaro para a vida, da morte para a vida. Então, se você quer entender o que é esse chamado que Paulo está dizendo aqui, que nós fomos chamados para a liberdade, você pode se imaginar ali preso na culpa do pecado, escravo do pecado, não é, condenado à morte, morto espiritualmente, Jesus te chamando, vem para fora, venha para a liberdade que a minha graça pode te conceder. Nós fomos chamados à liberdade pela graça de Cristo. Então, é isso que Paulo está dizendo, que é a natureza da liberdade cristã. Mas Paulo, ele vai continuar aqui nos falando o seguinte, que chamados à liberdade é o significado de ser cristão. Então, o que é ser cristão? Às vezes a gente vê as pessoas tentando explicar o que é a conversão, o que é o evangelho. Eu aqui vou dizer para você o que significa ser cristão. Ser cristão é ser chamado à liberdade, quando você é chamado por Cristo à liberdade.
E é muito trágico, irmãos, que muitas pessoas não saibam disso. Infelizmente, muitas pessoas não entendem que ser cristão, que o cristianismo é ser chamado para a liberdade. Muitas das vezes eu falo que as pessoas saem do jugo do mundo, ela sai do jugo do pecado, ela sai dessa escravidão, ela sai desse jugo e ela entra no jugo da religiosidade. Infelizmente, você precisa entender que você é livre. Qualquer religião que você siga, que seja cheia de normas, cheia de situações que você tem que seguir aquilo ali, que você tem que cumprir, que você tem que repetir tantas vezes um salmo, que você tenha que se curvar diante de alguma imagem, que você só possa louvar e bendizer a Deus num determinado dia da semana, que você tenha que se vestir de determinada forma, que você não possa cortar o cabelo, que, sabe, irmãos, isso não existe. Deus não está lá no céu preocupado com o comprimento do seu cabelo. Deus não está lá no céu preocupado com a forma como você se veste. Deus não está lá no céu preocupado com essas coisas. O que Deus quer é que nós sejamos livres para adorá-lo, para bendizer o nome dele. Foi por isso que Cristo morreu no Calvário. Por isso que não é a lei que salva. Quem nos salva é Cristo, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E nós precisamos entender isso, porque muitas das vezes nós saímos do jugo do pecado e entramos no jugo da igreja. Isso é o que qualifica uma seita. Uma seita, geralmente, ela é o quê? Exclusivista. Ela traz a pessoa para um mundinho, ela cria ali um círculo onde a pessoa não convive com as outras pessoas, ela não se relaciona abertamente com as outras pessoas e ela só consegue entender e acreditar naquilo que está sendo colocado diante dela. Cuidado com essas igrejas, cuidado com essas religiões. Hoje em dia está ficando muito mais difícil com relação a isso, irmãos, porque antes nós tínhamos as igrejas por denominação. Então você tinha ali as principais denominações evangélicas eram a Batista, a Assembleia de Deus, o Presbiteriano. Então, depois nós fomos vendo surgir várias igrejas. Então surgiu os neopentecostais, não é? um novo pentecostal, uma nova forma de ser pentecostal. Depois foram surgindo, irmãos, e hoje nós descambamos num ponto em que qualquer pessoa pode abrir uma igreja, se intitular pastor, se intitular bispo, se intitular ministro do evangelho, apóstolo, o que bem for na cabeça dela, e sair aí falando em nome de Cristo. E muitas pessoas são levadas a isso. E geralmente nesses grupos vai existir essa questão, porque eu quero provar que eu sou mais espiritual do que o outro. Então eu vou me transvestir de espiritualidade. Eu vou vestir uma roupa que mostre a minha espiritualidade. Eu vou me comportar, eu vou falar de tal forma que as pessoas entendam que eu sou diferente e por isso eu sou especial, eu sou mais espiritual. Isso não está dentro do contexto, nós não vemos isso da parte de Jesus. Nós não vemos isso. Já falei aqui que os maiores embates de Jesus não foi com os pecadores. Jesus não tinha embate com a prostituta, Jesus não tinha embate com o ladrão, Jesus não teve embate com os ladrões na cruz. Jesus tinha embate com os saduceus, com os escribas e com agora até esqueci, saduceu, levita, não é? E com uma outra
seita que até Paulo era justo dessa seita, fariseu, e com os fariseus. Essas eram as pessoas com quem Jesus tinha os maiores embates. E por quê? Porque Jesus via que a religiosidade delas era apenas uma forma estereotipada, era aquilo que as pessoas poderiam observar, que poderiam ver. E aquilo que estava dentro dela estava contaminado. Então observe, os judaizantes queriam que os gálatas, eles fossem circuncidados, que eles guardassem a dieta judaica e que eles guardassem o calendário judaico. Tudo estereotipado, tudo externo. Aí Jesus vem e diz, olha, toda lei se cumpre em um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou ter mansidão, longanimidade, benignidade. Eu vou tratar ele com os frutos do Espírito e não com as obras da carne, com adulterando, roubando, desejando mal, traindo aquela pessoa, que essas são as obras da carne. Então Jesus ele vai estar abordando isso, e Paulo vai estar trazendo isso, explicando com relação à liberdade, e eu espero em Deus que você possa entender. E se você segue alguma religião, se você frequenta, está nesse momento frequentando alguma igreja, onde você possa observar esse tipo de coisa, irmãos, analisa, ora e pede a Deus que abra os seus olhos e te dê pleno entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Essa tem que ser a nossa maior oração, a nossa oração mais ardorosa, que Deus realmente abra a nossa mente para o pleno entendimento da sua vontade. E tendo esse conhecimento, você não vai se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Mas o importante aqui é que Paulo ele vai falar da liberdade, que nós fomos chamados à liberdade. Nós fomos chamados para fora, para a liberdade de Deus. Mas aí Paulo vai dizer 3 coisas que a liberdade não é. Primeiro, Paulo vai dizer que a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. A liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. A liberdade cristã não é liberdade para você satisfazer o seu próprio ego, os seus próprios desejos. Carne aqui não é isso que Paulo está se referindo, não é o que nos reveste. Paulo está falando de carne, da essência pecaminosa que está dentro de nós. Então Paulo está dizendo, a liberdade cristã não é liberdade para você satisfazer os seus desejos próprios, a concupiscência da sua carne. Ele vai dizer que a liberdade cristã não é liberdade para explorar o meu próximo. Eu não tenho liberdade de explorar ao meu próximo, ao contrário. Não, a liberdade cristã não é como se fôssemos todos senhores e tivéssemos um escravo. Não, ao contrário. Todos somos escravos uns dos outros. Vários escravos, são vários escravos servindo a um senhor. E a liberdade cristã também não é liberdade para ignorar a lei. A liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei. Por quê? Porque toda lei se cumpre em um só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu preciso amar o meu próximo para poder cumprir a lei. É interessante porque, irmãos, a lei, ela não nos justifica. Não é? Dentro do que Paulo tem pregado e tem falado aqui aos Gálatas, a lei não nos justifica. Não é a lei que nos justifica. Mas a nossa busca pela santificação, ela está no cumprimento da lei. Então a lei, ela não te justifica, mas a sua santificação está no cumprimento da lei. Então, liberdade cristã não é liberdade para ignorar a lei.
Vamos falar rapidamente desses 3 pontos. Então, a liberdade cristã não é liberdade para satisfazer a carne. Paulo vai dizer, porque, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Quando Paulo fala que não dá ocasião à carne, a palavra grega empregada aqui, traduzida por ocasião, era usada dentro de um contexto militar, referindo-se a um lugar do qual se lança uma ofensiva ou uma base de operações. Então era uma oportunidade, um momento oportuno para nós lançarmos a ofensiva contra o inimigo. O que é que Paulo está dizendo aqui então? Que nós fomos chamados para a liberdade. Irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, não useis da liberdade como uma ocasião para a carne, como uma oportunidade para a carne se satisfazer. Porque, irmãos, dentro de nossas igrejas, nós vivemos muito dentro dessa religiosidade, muitos de nós buscamos essa santificação, é uma armadilha que nós estamos, assim, se não estivermos atentos, nós vira e volta, nós vamos cair dentro dela, de acharmos que o nosso estereotipo é a santificação em si, e não que a santificação é algo que vem de dentro, mas achamos que é aquilo que vem de fora, não é? E aí vem aquela questão do que contamina, aqueles pontos todos. Enfim, é um ponto em que muitas das vezes nós caímos. Mas existe o outro extremo. Existe o extremo onde, se eu sou livre, se uma vez salvo, eu estou salvo, então acabou, eu vou fazer o que eu quiser, eu vou, entendeu? Vou para geral, porque eu sou livre. Eu sou livre, Cristo me libertou do jugo, né? Cristo me libertou da lei, então eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu não devo satisfação para ninguém. Então nós encontramos esses 2 pontos dentro de nossas igrejas. E não se engane, essa carta ela é super atual. É como se Paulo estivesse olhando para as nossas igrejas hoje, para o Brasil, né, para as igrejas evangélicas no mundo, nesse mês de julho de 2011 e de 2021, e ele estivesse simplesmente escrevendo as igrejas evangélicas. E ele estaria falando, irmãos, não se aproveite dessa liberdade para dar ocasião à carne. Porque também é um ponto, irmãos, que nós temos visto dentro de nossas igrejas, assim. Enfim, falar o quê, não é? Temos vivido aí. A liberdade cristã é liberdade do pecado. Ela não é liberdade para você pecar. É liberdade do pecado, é liberdade da culpa do pecado. Não é uma alforria, não é uma carta, entendeu? Para você ter liberdade, para você pecar. É uma liberdade irrestrita para aproximar-se de Deus como seus filhos. Não uma liberdade restrita para chafurdar em nosso egoísmo. Paulo vai dizer, porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres, mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para se deixarem dominar pelos desejos humanos. Não é? É esse texto aí, o versículo 13, na Bíblia, na linguagem de hoje. Não é a liberdade é essa liberdade, uma licenciosidade desenfreada, não é liberdade alguma. É muito interessante porque às vezes as pessoas querem, você é crente, nossa, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer mais não sei o quê, que é aquela velha religiosidade. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E que se o teu braço te escandaliza, é melhor você arrancar ele fora do que você não entrar no céu por conta daquele braço ali, daquela parte do seu corpo. Então entra no céu, cambeta, mas entra. Então nós precisamos entender que esses pontos, as pessoas olham para nós achando que ser cristão
é não poder fazer um monte de coisa. Inclusive, eu estive assistindo uma vez um estudo do pastor Luiz Saião, que ele estava fazendo, e o pastor Luiz Saião, ele usou uma equipe para fazer uma entrevista na rua, pegando pessoas assim na rua e perguntando o que para aquelas pessoas era ser crente, o que aquelas pessoas entendiam que fosse ser crente. E a maioria dizia, que ser cristão é aquela pessoa que não pode beber, não pode fumar, não pode dançar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E aí muitas pessoas se acham assim. Não sei quantos de vocês já ouviram isso no discipulado. Não, eu sou muito novo, eu preciso aproveitar a vida e depois então eu entro para a igreja, porque a igreja ela me limita. Não, a igreja não me limita. Ser crente não me limita. O que me limita é o pecado. O que me limita é o jugo do pecado. O que me limita é ser dependente do álcool. É querer ser livre do álcool para poder trabalhar, para poder constituir uma família e não conseguir me libertar daquele vício. E gastar todo o meu salário dentro de um boteco. O que me limita é passar o dia num boteco, entendeu? Fedido, cheia de gente lá bêbada, entende? Entregue ali numa miséria humana estúpida. O que me limita é ser dependente do crack. O que me limita, irmãos, é ver aquelas pessoas ali embaixo da linha amarela e quando nós estamos indo para a Barra, totalmente entregues à dependência do crack. Aquilo ali é que é limitante. Eu não sou limitada a nada. Eu sou limpa. Cristo me limpou, Ele me purificou dos meus pecados, Ele me libertou dos meus vícios, Ele me libertou, irmãos, desses desejos que estão dentro de mim e que querem me colocar na lama. Porque é isso que acontece, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e cada vez que Satanás pega um ser humano, uma obra de Deus, e ele chafurda no pecado, ele joga no pecado, ele pisa em cima, e aquele ser humano passa a viver como um animal, Satanás se sente vencedor. Porque a imagem e semelhança de Deus, Ele colocou ali naquele estado deplorável. Quando nós nos entregamos aos desejos da carne, quando nós nos entregamos, irmãos, não tem limite. Não tem limite. A pessoa, ela quer mais. Quando a gente começa a dar vazão, se você dá vazão aos seus desejos sexuais, se você dá vazão ao seu desejo de comer, se você dá vazão ao seu desejo de beber, irmãos, não tem limite. Não tem limite. Você já viu aquela pessoa que come, e depois ela está tão cheia que ela tem que colocar aquilo para fora? Ela tem que regurgitar ali, porque ela está estafada de tanto ter comido. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Pecado não é só coisa sexual, pecado não é só o adultério, pecado não é a fornicação, não é só essas coisas não. Pecado é você não ter domínio próprio. É você se entregar, você dar vazão aos seus desejos. Mas Paulo vai dizer também que a liberdade cristã não é liberdade para explorar o meu próximo, versículos 13b e o versículo 15. O que Paulo fala aqui? O versículo 13 termina assim: sede antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade cristã não é liberdade para fazer a minha vontade sem respeitar o bem-estar do meu próximo, nem tampouco fazer a minha vontade para satisfazer a minha carne. É liberdade para me aproximar de Deus sem medo, não liberdade para explorar o meu próximo sem amor. E ele vai dizer também ali, né, essa parte de baixo, quando a gente utiliza, ele vai dizer que nós não devemos, não é, nos devorarmos nem mordermos uns aos outros.
Paulo está falando aqui com atos, não é, com palavras ou atos maliciosos. Morder e devorar são atos destrutivos, uma conduta mais apropriada a animais selvagens do que as irmãs em Cristo, ao passo que o amor é construtivo, ele serve. E Paulo prossegue mais adiante descrevendo alguns dos sinais do amor, a saber, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Irmãos, nesse período de pandemia, nós temos visto assim um aumento muito grande do abuso. O abuso contra a mulher, abuso contra crianças. Bem que meu marido ele sempre fala que tem que ser tratado também o abuso contra o homem, porque pode também uma mulher abusar mentalmente de um homem e até fisicamente. Então, essa questão, irmãos, da violência sexual, a violência sexual infantil, a pedofilia, isso tudo mostra assim, quando eu estou dando vazão aos meus desejos da carne, e eu não tenho consideração nenhuma pelo outro, porque eu uso o outro como se o outro fosse apenas um objeto para mim. E irmãos, infelizmente, dentro de nossas igrejas, nós estamos lidando com muitos casos de abuso. Maridos que batem em suas esposas. Violência infantil. Então, nós precisamos lidar com essas coisas. Precisamos entender que quando praticamos tais coisas, nós estamos em pecado, nós estamos dando vazão aos nossos desejos, aos nossos desejos carnais, e nós não estamos amando o outro como a nós mesmos, porque quem é que vai se bater, que vai fazer uma... Eu estou falando de pessoas normais, né? Se é que uma pessoa que abusa psicológica ou fisicamente da outra é normal. Mas você pode dizer, tem muitas pessoas que se auto-infligem ali castigo. Mas são pessoas masoquistas. Bem, enfim, irmãos, eu não sou psicóloga nem psiquiatra. Eu estou falando aqui dentro de um padrão ali de pessoas tipicamente normais, e que muitas das vezes você olha para aquela família, você acha que é uma família normal, mas ali está ocorrendo abuso, seja da mulher para com o esposo, seja do esposo para com a esposa, e dos pais para com os filhos, ou dos filhos para com os pais. Então, se você é cristão, você precisa pensar nessas coisas aí. Por quê? Porque a máxima do amor, o cumprimento da lei ame o seu próximo como a si mesmo. E ninguém que se ama, tá aí, esse é o ponto, né? Se você se ama, você não faz mal a você mesmo. Só aquela pessoa que não tem realmente amor próprio é que vai se infligir algum castigo, alguma situação. Mas Paulo também vai falar aqui que a liberdade cristã, ela não é liberdade para ignorar a lei. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo, versículo 14. Devemos prestar muita atenção ao que o apóstolo escreve. Ele não diz como alguns dos novos moralistas dizem, que se nós amamos uns aos outros, podemos impunemente transgredir a lei no interesse do amor. Pelo contrário, diz que se nós amamos uns aos outros, nós devemos cumprir a lei, pois a lei se resume toda neste mandamento: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Qual é o relacionamento do cristão com a lei? A nova moralidade insiste nessa pergunta com certa urgência. É verdade que Paulo nos diz que, se somos cristãos, fomos libertos da lei. Não estamos mais debaixo da lei e não devemos nos submeter novamente ao jugo da escravidão, que é a lei. Mas devemos nos esforçar para captar o significado dessas expressões. Essa liberdade cristã que nos libertou da lei, a qual Paulo enfatiza, trata do nosso relacionamento com Deus. Significa que a nossa aceitação não depende da nossa obediência às exigências da lei, mas da fé que em Jesus Cristo, que assumiu a maldição da lei quando morreu. Certamente não significa que estamos livres para ignorar a lei ou desobedecê-la. A lei, ela não é má.
Pelo contrário, embora não possamos ser aceitos por guardar a lei, depois que somos aceitos, continuamos guardando a lei por causa do amor que temos por Deus, que nos aceitou e nos deu o seu Espírito para nos capacitar a guardá-la. Então, aí está, é um texto bem pequeno, né? Foram 3 versículos, acho que do estudo todo de Gálatas esse é o que utilizamos menos versículos. Eu gostaria que, se você está assistindo, esse é o primeiro estudo que você assiste, eu te convido a olhar lá na playlist do canal de nossa igreja, PIB da Freguesia, que você vai encontrar todas as outras aulas, desde a primeira aula. Você vai encontrar também estudos das cartas de Paulo das cartas da prisão, quando estivemos ali estudando a carta aos Colossenses, Filipenses e Efésios e Filemão. Nós estivemos estudando essas cartas. Eu convido você a estar estudando essas cartas, olhando ali, porque são cartas atuais, cartas que falam à igreja nos dias de hoje. Eu espero em Deus que nós possamos realmente ser livres da culpa do pecado, mas que possamos guardar esse mandamento que é amar ao próximo como a nós mesmos. Às vezes é difícil, irmãos, às vezes não, é difícil, mas precisamos fazer batalhar essa luta diária, de amarmos uns aos outros, porque afinal Cristo morreu por todos nós. Diante de Deus, todos nós estamos igualados, irmãos. Somos pecadores. Cristo veio, morreu para libertar todos da culpa do pecado. Então, o que me difere da pessoa que está ali na Cracolândia, da pessoa que está entregue ao vício do álcool, da pessoa que pratica atos violentos, é que eu aceitei a Cristo como único e suficiente Salvador e busco cumprir a lei. Não porque a lei vai me salvar, mas porque o cumprimento da lei me santifica. Que o Espírito Santo possa continuar falando aos nossos corações, que essa palavra possa achar guarida no seu coração e que eu e você possamos colocá-la em prática dia após dia em nossa vida. Amém.